o que temos aqui. Uma bandeira linda e imponente. Hoje a gente está vendo essa bandeira aqui porque a gente vai aprender a desenhar formas complexas, usando vértices. Então a gente não vai desenhar a bandeira não. O que a gente vai desenhar aqui vai ser uma estrela. Então vamos olhar para essa estrela aqui. O número de vértices que a gente tem nessa figura vai ser a quantidade de pares de coordenadas que a gente vai utilizar para fazer esse desenho. Então vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então vamos utilizar 10 pontos ou 10 vértices para fazer esse desenho aqui. Então vamos lá para o desenho. Nessa semana, a Khan Academy fez uma mudança no layout da página deles. Então está um pouco diferente o visual, assim, mas não vai influenciar em nada, porque a linguagem continua a mesma. Então a gente vai fazer o desenho complexo da nossa estrela aqui. E, primeiro de tudo, a gente vai criar uma função, porque a gente quer reutilizar essa estrela várias vezes, e em posições diferentes, em tamanhos diferentes e em rotações diferentes. Então a gente começa aqui, ó, por Push Matrix. E Pop Matrix. E agora, então, a gente vai transformar, a gente vai modificar o nosso plano cartesiano. A gente vai mover o eixo XY que está aqui, o 00 que está aqui, a gente vai botar ele aqui no meio. Então o 00, ao invés de aqui ser 200, a gente vai colocar então o meio aqui para ser 00. Então como é que a gente faz isso? Translate. Vamos mudar aqui em 200 unidades. Então agora o centro aqui é 00. Então só para ver se está funcionando isso aqui, eu vou desenhar um ponto aqui, ó. Point 0, 0. Vamos aumentar também a espessura do traço para a gente poder ver melhor, né? Stroke Weight 5. O 00 tem que ser o centro do nosso desenho. Porque quando eu criar a função e eu quiser rotacionar ou escalonar, para isso acontecer corretamente, então o desenho tem que ficar centralizado no 00. Então eu vou começar agora a criar o nosso desenho complexo. Como é que eu vou fazer? Eu vou escrever aqui então Begin Shape. E aqui também eu escrevo, para terminar a forma, né? Eu escrevo já aqui, ó, End Shape. Para visualizar os vértices como ponto, eu vou escrever aqui, dentro desse parênteses aqui do shape, do begin shape, eu vou escrever point em letra maiúscula. E agora eu escrevo vertex, que funciona como se fosse um ponto. E vou colocar também no 00. E agora eu vou movimentar ele aqui então. Bom, se aqui é 00, subindo, descendo aqui, ó, é um valor positivo, né, no eixo Y, e subindo aqui será então um valor negativo. Então a gente vai andar para trás aqui, ó, ele vai subindo lá, ó. Vamos colocar o valor aqui então de 120, que vai ser então o topo da nossa estrela. Agora o próximo ponto aqui, a gente copia esse comando de novo aqui, vertex. Agora o próximo ponto no eixo X aqui a gente vai mover 20 unidades e no eixo Y a gente move até o menos 40. Então esse aqui vai ser o nosso segundo vértice. E agora então eu tenho aqui todos os vértices já aqui da nossa estrela. Então eles estão desenhados aqui como ponto, porque eu escrevi aqui point. Mas agora então a gente vai ligar esses pontos. Eu só vou apagar então esse comando aqui, ó. Ah lá, está lá a nossa estrela. Para eu fechar aqui, o que eu preciso fazer? Eu preciso repetir esse comando aqui, ó. Vertex, que é o início
eu vou copiar ele aqui embaixo. Ah lá, fechou a nossa estrela. Mas eu não preciso fazer isso, na verdade. Isso aqui seria um outro método se eu não tivesse um outro comando, que é escrever aqui, ó, em letra maiúscula, né? Eu escrevo close. Pronto, agora ele fechou, sem precisar colocar mais um vértice aqui. Agora eu vou definir, então, um valor de preenchimento aqui. Fazer uma estrela amarela. Bom, então agora eu tenho, e vou apagar aqui esse ponto que a gente desenhou anteriormente aqui, né? Que eu não preciso mais desse ponto central. Agora a gente tem, então, o nosso desenho prontinho para transformar ele numa função. Então, como é que eu desenho a função? Eu vou chamar essa nossa função de estrela. Estrela function. E quais vão ser os parâmetros? Posicionamento X, posicionamento Y. A rotação eu vou chamar aqui de giro. E o tamanho, na verdade, a escala eu vou chamar aqui de tamanho. Abre e fecha as chaves, né? E jogo, então, todo o nosso desenho aqui dentro. E aqui eu vou indentar também aqui, né? Aqui o posicionamento X e posicionamento Y, eu vou substituir, né, esse 200 e 200 aqui. Vou definir também aqui agora, então, a rotação, rotate, que vai ser o giro, né? Variável aqui que eu vou passar aqui, esse parâmetro que eu chamei de giro. E sempre depois, né, nessa ordem aqui, né, o nosso escalonamento do desenho, que vai ser o tamanho. Prontinho, então. Então agora a gente tem nossa função. E aí então, para poder desenhar ela aqui, eu vou escrever estrela. Vou definir o posicionamento dela. Vamos colocar aqui então um posicionamento 0, 0. E agora então a rotação eu vou colocar 0 e a escala 1. E nossa estrela apareceu aqui em cima, né? Vamos colocar aqui 200 então, que agora a gente quer que ela fique no centro lá então, né? Então aqui agora eu posso girar a estrela. Eu posso fazer uma animação lá, eu coloco lá uma função draw, né? E faço a estrela girar. Posso também aumentar ou diminuir o tamanho dela. Aqui é melhor você colocar um ponto, né? Que na verdade é uma vírgula, né? Para poder escalonar ela. Então posso fazer ela crescer, diminuir, né? Bom, então acabei de demonstrar para vocês a forma que eu utilizo para fazer esses desenhos mais complexos. Existem outros métodos para poder fazer esses desenhos, mas eu acho esse aqui o melhor. Vocês podem tentar fazer de forma diferente e depois pode postar aí um comentário no canal dizendo qual método vocês utilizaram, né? Que vocês podem achar melhor que esse. Uma outra coisa também é o seguinte: como é que eu defini aqui cada um desses vértices aqui? Eu poderia definir o posicionamento desses vértices simplesmente observando o desenho. Mas eu posso também, para auxiliar, utilizar um papel quadriculado. Eu vou deixar um link então para vocês aí, onde tem um PDF, e aí você pode imprimir esse PDF e fazer desenho à mão ali, para poder definir ali qual seria o posicionamento dos vértices. E vou deixar também um link onde vocês podem fazer o download desse código aqui. Bom, e para finalizar aqui então, a gente aprendeu aqui que escrevendo point, aqui a gente só aparece então os pontos, né? Então nesse begin shape aqui, dependendo do que eu colocar aqui, eu tenho um desenho diferente. No caso, se eu não colocar nada, eu tenho a estrela, né? Que ele só simplesmente ligou os vértices. Mas eu posso escrever, por exemplo, aqui também, ó, triangles. Olha lá, ele faz um desenho diferente. Tem várias
vários comandos diferentes aqui que você pode colocar aqui. Vamos lá na documentação então e olhar alguns deles, né? A gente vem aqui então, documentação, formas complexas, begin shape, end shape, vertex. E aí a gente tem um exemplo então das os vários comandos que tem. Tem points, que você vê o ponto então. Tem lines, triangle, triangle strip, triangle fan, quads e quad strip. E aqui ele fala o close aqui também, né, que é para fechar, né? Então é o seguinte, vocês podem entrar aqui na documentação e aplicar naquela nossa estrela esses comandos aqui para ver qual que é a forma que vai ter. E na próxima aula a gente vai aprender a fazer as formas mais complexas com curvas. No caso, hoje a gente aprendeu somente o vertex. E agora a gente vai aprender depois a usar o Bezier Vertex, que é o princípio para fazer um desenho desse tipo aqui. Então até a próxima aula, pessoal.